Você sabia que alguns dos seus brinquedos da infância não foram criados para se divertir, e sim para passar uma mensagem? Por trás das carinhas sorridentes e dos tabuleiros coloridos, existiam histórias de propaganda, origens adultas e lendas urbanas. Você acha que seus brinquedos eram inocentes, né? Neste vídeo, vamos mostrar para você um dos jogos de tabuleiros mais famosos do mundo, que nasceu para criticar o sistema, mas que parece celebrá-lo. E como a boneca mais famosa do planeta foi inspirada numa figura adulta, que era vendida em bares e tabacarias na Alemanha. Vamos começar com um jogo que já causou mais brigas em família do que disputa por herança. E não, eu não vou falar do War, que também causa muita briga, mas sim do Banco Imobiliário, ou como é conhecido no mundo todo, Monopoly. A imagem é clássica, o velhinho de cartola, Mr. Monopoly, símbolo da riqueza e do poder. O objetivo é direto: acumule tudo, construa um império e esmague seus amigos sem dó nem piedade. Só que a história original é praticamente o contrário. Na verdade, a primeira versão desse jogo ela foi criada para te mostrar como o monopólio é um sistema injusto. Para entender, a gente precisa voltar para o início do século XX nos Estados Unidos, uma era de imensa desigualdade. Enquanto barões da indústria juntavam fortunas absurdas, a maioria da população vivia com muito pouco. Foi nesse cenário que uma mulher chamada Elizabeth Meg, ou Lizzie Meg, uma pensadora feminista e crítica do sistema, decidiu criar uma arma pedagógica. Essa arma era um jogo de tabuleiro. Em 1904, Lizzie Meg patenteou o The Landlord Game, ou o jogo do senhorio. O objetivo não era celebrar o monopólio, mas sim demonstrar o quão devastador ele poderia ser. Meg era seguidora das ideias do economista Henry George, que defendia que a terra devia ser um bem comum e que a riqueza gerada a partir dela deveria ser compartilhada e não concentrada nas mãos de poucos proprietários. A genialidade de Meg foi que o seu jogo podia ser jogado com dois conjuntos de regras. Um era o antimonopolista, onde a riqueza era distribuída de forma mais justa e todos ganhavam quando novos recursos eram gerados. O outro era o monopolista, em que os jogadores faziam de tudo para levar os outros à falência. A esperança de Lizzie era que, ao experimentar as duas versões, as pessoas, principalmente as crianças, sentissem na pele a frustração e percebessem a superioridade moral do sistema cooperativo. O jogo do senhorio ficou popular entre círculos de pensadores progressistas, estudantes e comunidade Quakers. Era copiado à mão, passado de um para o outro, com as regras e nomes de ruas sendo adaptados. Foi numa dessas versões caseiras que um homem chamado Charles Darrow conheceu o jogo. Em 1935, no meio da Grande Depressão, Darrow, que estava desempregado, pegou essa versão que já circulava, simplificou algumas coisas, focou apenas na versão competitiva e vendeu a ideia para a Parker Brothers como se fosse dele. A Parker Brothers transformou o jogo num sucesso absurdo, espalhando a história de que Darrow o inventou do zero para escapar da pobreza. A ironia é gigantesca. O jogo que foi criado para denunciar o perigo do monopólio se tornou a maior celebração dele. Lizzie Meg, a verdadeira inventora, vendeu sua patente para a Parker Brothers por apenas $500, sem direito a royalties, e sua contribuição foi quase apagada da história. Ela morreu em 1948, anônima, enquanto Charles Darrow é frequentemente apontado como o primeiro designer de jogos a se tornar milionário, com uma fortuna construída sobre a ideia de uma mulher visionária. Agora, a história por trás da boneca mais icônica do mundo é surpreendente e nos leva direto para a vida noturna da Alemanha no pós-guerra. Cabelos perfeitos, corpo escultural e um sorriso que não desmancha nunca. Por mais de 60 anos, a Barbie é o ícone de moda e beleza para milhões de crianças. A Mattel sempre a vendeu como um símbolo da independência feminina.
Ela já foi médica, astronauta, presidente. Mas a verdade sobre a origem da Barbie é mais apimentada do que você imagina. A inspiração para a boneca mais famosa do mundo não veio de uma loja de brinquedos. Nossa história começa na Alemanha dos anos 50, com uma tirinha do jornal Bild. A personagem era Lily, uma mulher de corpo curvilíneo, independente, ousada e com piadas de duplo sentido sobre sua vida amorosa com homens ricos. Lily era sem dúvidas uma personagem para adultos. O sucesso foi tanto que em 1955 Lily virou uma boneca, a Bild Lily, e ela era vendida em bares, tabacarias e locais de artigos adultos como um presente de brincadeira para homens. Seu público principal definitivamente não era para crianças, né? Em 1956, uma empresária americana chamada Ruth Handler, cofundadora da Mattel, estava de férias na Europa e viu a boneca Lily numa vitrine. Ruth já tinha notado que sua filha, Bárbara, preferia brincar com bonecas de papel que pareciam mulheres adultas e não bonecas com cara de bebê. Ela tentou convencer os diretores da Mattel a criar uma boneca com corpo de mulher, mas a ideia foi rejeitada por ser ousada demais. Ao ver a Lily, Ruth teve certeza de que sua ideia poderia funcionar. Ela comprou 3 bonecas, levou para os Estados Unidos e, com a ajuda de um designer, fez algumas modificações. O rosto continuou muito parecido com o da Lily, e em 9 de março de 1959, a nova boneca foi lançada com o nome Barbie, em homenagem à sua filha. O sucesso foi instantâneo e a Mattel acabou comprando todos os direitos da Bild Lily em 1954 e a produção da boneca alemã foi encerrada. A Barbie, com sua origem numa boneca com conotação adulta, foi higienizada, reembalada e vendida como o brinquedo perfeito para as meninas americanas. Agora, bora falar de um brinquedo que você com certeza já brincou e um dos mais antigos da humanidade? Um peão, um objeto simples de madeira ou plástico que gira com o puxar de uma corda. Ele é um dos brinquedos mais antigos do mundo, com exemplares de argila encontrados que datam de 4.000 anos antes de Cristo. Em suas origens, acreditava que ele tinha poderes místicos, sendo usado em rituais de adivinhação para prever o futuro. Mas sua história mais proibida nos leva para um lugar e tempo bem específicos, o Japão do pós-guerra. No Japão, a brincadeira com peões, chamada de koma, é tradicionalmente vista como uma arte, mas por trás da arte havia a aposta. Imagine o Japão se reerguendo das cinzas da Segunda Guerra Mundial, um período de dificuldades, onde cidades portuárias como Sasebo eram pontos de encontro de marinheiros, trabalhadores e soldados. Foi nesse cenário que um humilde peão virou protagonista de uma jogatina. Não estamos falando de crianças brincando na rua. Eram homens adultos, reunidos em becos ou nos fundos de bares, apostando dinheiro em batalhas de peões. Esses não eram brinquedos comuns, eram koma, de madeira pesada, com pontas de ferro afiadas, feitos não apenas para girar, mas para atacar e destruir o oponente. O objetivo era lançar seu peão com força e precisão para que ele fosse o último a ficar de pé, nocauteando os outros para fora da arena de disputa. Em 2001, surfando na onda do primeiro filme do Harry Potter, a Mattel lançou uma réplica em tamanho real da vassoura Nimbus 2000, um sonho para qualquer fã. A promessa era fazer as crianças se sentirem como se estivesse voando igual ao seu herói. O lado proibido da história está no design. Para simular a sensação de estar voando, os criadores colocaram um motorzinho que fazia o cabo da vassoura vibrar intensamente. E como se brinca com uma vassoura? Montando nela, com um cabo entre as pernas. Pois é, você já deve estar aí pensando besteira. O fato que a Mattel quer esquecer é que o brinquedo virou uma febre entre o público adulto. Sexy shops e revistas voltadas para maiores começaram a recomendar a vassoura do Harry Potter como um vibrador improvisado de baixo custo. A combinação de um item infantil
Com esse uso inesperado, gerou um constrangimento gigantesco para Warner Bros. E para Mattel. O brinquedo foi recolhido das lojas às pressas e hoje é uma raridade disputada por colecionadores, por um motivo que nada tem a ver com o quadribol. No final dos anos 90, os Furbies era o terror dos pais e a alegria das crianças. A mágica era que eles começavam falando uma língua própria, o Furbish, e pareciam aprender a falar português conforme você interagia com eles. Agora olha isso! O mito de que eles ouviam e gravavam conversas foi tão longe que em 1999 a NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, baniu oficialmente os Furbies de seus escritórios. A agência temia que os brinquedos pudessem ser utilizados para espionagem, gravando e repetindo informações confidenciais. A Hasbro, fabricante do brinquedo, teve que vir a público explicar que o Furby não tinha capacidade de gravar nada. Na verdade, ele apenas liberava palavras pré-programadas com base em sensores de toque e luz, o que criava a ilusão de aprendizado. Não dá para falar de brinquedos assustadores sem falar da Annabelle. No cinema, ela é uma boneca de porcelana macabra, estrela de uma franquia de terror. Mas a Annabelle da vida real é bem diferente, uma simples boneca de pano do tipo Ragged Ann. A história, popularizada pelos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, diz que a boneca foi um presente para uma estudante de enfermagem em 1968. Segundo eles, a boneca começou a se mover sozinha e a apresentar um comportamento bizarro. Um médium teria dito que o espírito de uma menina chamada Annabelle Hingis estava na boneca. Os Warren, no entanto, afirmaram que era uma entidade demoníaca e levaram a boneca para o seu museu oculto, onde ela fica até hoje numa caixa de vidro com um aviso: não abra. É importante dizer que essa história nunca foi confirmada por fontes independentes, e muitos céticos consideram essa história apenas um folclore paranormal ou uma fraude. Isso lembra muito também a história do boneco fofão aqui no Brasil, né? Que encontraram uma faca dentro dele. Já até falei sobre isso aqui no canal. Inclusive, nesse mesmo vídeo, eu comentei sobre alguns desenhos animados na nossa infância de detalhes que a gente nem percebeu. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards, no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Se quiser assistir, é só ir lá. Você conhecia essas histórias que eu mencionei aqui neste vídeo? Esqueci de mencionar alguma outra? Deixe aqui abaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, agora é aquela hora. Deixe o like e se inscreva no canal. Aqui na tela final eu vou deixar mais vídeos interessantes como esse. Obrigado e até a próxima!